Mais uma vez estamos aqui. Caramba, eu vou falar uma coisa pra você. A culpa de tudo isso é dessa torcida do Vasco frouxa. Uma torcida irreconhecível. Não tem condições de manter um treinador como Marcelo Cabo nesse time. O cara mexe errado. Eu não sei o que ele tem com esse Marquinhos Gabriel, mas alguma coisa tem aí e pode ser investigado com toda certeza. Marquinhos Gabriel não joga nada, já tem vários jogos. Aliás, todos os jogos que eu não vi Marquinhos Gabriel jogar bola. Todos os jogos ele é criticado por todos os apresentadores, por todos os narradores, por todos os comentaristas dos meios de comunicação, pelos youtubers e tudo. E o Marcelo Cabo deixa o cara em campo. O Vasco achou um gol no final do jogo, num bate e rebate, sem jogada, sem nada. Ou seja, fez uma modificação no intervalo, colocou o Juninho, o time melhorou, colocou o Léo Jabá pela direita. E o time melhorou e de repente o cara inverte o Léo Jabá, coloca o Léo Jabá para a esquerda, o Léo Jabá desaparece. Muda o Zeca de posição, o Zeca também não apoia mais. Desestrutura todo o time e fica aquele time, aquela morosidade, aquela luta, aquele bate-rebate, bate-rebate, bate-rebate. O Deus nos acuda lá atrás, Hernando, muito ruim, lento, cruzada na área, pode ter certeza que é um sufoco. Esse time do Vasco, treinado por Marcelo Cabo, não dá liga. Quando ele assumiu o Atlético, quem organizou o Atlético Goianiense foi o Wagner. Quem organizou o time do Atlético foi o Wagner Lopes. O Wagner Lopes, sim, é um grande treinador. Agora, esse Marcelo Cabo, esse cara não é treinador. Todo jogo, no mínimo, aos 30, 31 minutos, que ele substitui Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel deveria ter sido substituído no primeiro tempo. Aliás, ele não deveria nem ter entrado jogando. Vocês viram lá na substituição do Peck, o Peck jogando a munhequeira no chão e o comentarista falando assim, será que ele está insatisfeito com a atuação dele? Claro que não, ele está insatisfeito com a substituição, porque todo mundo vê o jogo, inclusive o jogador. O jogador, quando ele vê que ele é substituído e tem jogadores muito piores do que ele em campo, ele faz aquilo. Não tem condições de manter esse treinador nesse time. Essa diretoria do Vasco é uma vergonha. Esse time é uma vergonha. Porque mantém um treinador que não tem condições de ser treinador do Vasco. Hernando não tem condições de jogar na zaga do Vasco. Todo jogo a gente fica aqui, olha, é um teste para cardíaco assistir jogo do Vasco. Eu fiquei com taquicardia, meu amigo. Eu fiquei com taquicardia o jogo inteiro. Aborrecido. Aborrecido. Aí acharam um gol no último minuto de jogo. Eu volto a dizer para vocês, não tem condições. Tem que pedir para sair. Não tem condições de ser treinador do Vasco. Até quando, torcedor vascaíno, nós vamos ficar nessa todo jogo aqui, lamentando porque o time não jogou nada? Ah, não, porque merecia ter perdido esse jogo. Por causa das substituições equivocadas de Marcelo Cabo, por causa da modificação da estrutura do jogo todinha. Ele é o responsável por isso aí. Ele é o responsável direto por tudo isso aí. Marcelo Cabo, para mim, não é treinador pro Vasco. Marcelo Cabo, com essa formação, com esse treinador, o Vasco não sobe para Série A. Vai ficar todo jogo jogando futebol medonho, medíocre e nós torcedores aqui com o coração na mão. O Vasco da Gama é a cara do seu presidente. Um presidente golpista, um presidente que não sabe perder, não sabe disputar de forma limpa e dá nisso aí. Dá nisso aí que a gente está vendo. Quantos jogos já? 12. E o Vasco não engrena. E não vai engrenar. Todo jogo a gente está aqui falando a mesma coisa. Não vai engrenar. Porque o problema está ali, ó, do lado de fora, no banco de reservas. O problema está ali, ó, na cúpula, na direção do Vasco da Gama. Não tem condições, meus amigos. Eu vou continuar batendo na tecla aqui. Eu não tenho medo de pagar língua.
porque eu já tive ali, eu já joguei futebol e eu digo para vocês, o problema tá ali no banco. O problema tá ali na administração do Vasco da Gama. Marquinhos Gabriel não tem jogado nada. É bom que se investigue por que esse cara, por que o Marcelo Cabo deixa o Marquinhos Gabriel em campo não jogando nada. O MT, para um jogador profissional, mesmo que esteja começando, fazer aquele jogo que ele fez, não acertar um passe lento. Ou seja, um jogo ele joga mais ou menos, um jogo ele joga bem, no outro jogo ele está irreconhecível. O que é isso, minha gente? Tem alguma coisa errada nisso aí? Não tem cabimento esse Vasco da Gama que a gente está vendo aí. Esse Vasco genérico, mais uma vez, o GG, gigante genérico, gigante do Salgado, gigante do Vitor Roma, gigante do Pássaro. Um bando de golpistas que tomaram o Vasco de assalto e estão deixando o torcedor com o coração na mão. Se vocês gostaram desse desabafo, meus amigos, e ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se nesse canal. Se ainda não deram like, dê o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Enfim, ajude o canal a crescer, porque assim nossa voz chega mais longe. Vamos continuar criticando. Vamos continuar criticando o que tem que ser criticado. Eu quero que o Vasco vença de 0-0 sempre. O Vasco não precisa jogar bem, o Vasco precisa vencer. Na atual conjuntura, o Vasco precisa vencer. O Vasco não pode deixar esse pelotão de cima aí afastar. Então eu torço muito para o Vasco da Gama vencer. Mas, meu amigo, nem no tranco. Nem no tranco. É um bando em campo, uma desorganização. Hernando, um Deus nos acuda. Mandaram o nosso zagueiro embora, o Marcelo Alves, que estava alinhado ali, que estava certinho. Trouxeram essa pereba aí. Esse perna de pau, esse ex-jogador de futebol. Ressuscitaram esse dos quintos dos infernos, esse jogador. Não tem condições, meus amigos, infelizmente. O Vasco da Gama mata o seu torcedor de vergonha, mata o seu torcedor de taquicardia.